Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a casa de vocês esteja em paz. E oro para que esse nosso encontro de hoje seja um encontro cheio da graça de Jesus sobre o meu coração e sobre o seu também. A gente está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e hoje a gente vai do verso 19 ao final do capítulo, verso 30. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu texto. Quero encorajar você a fazer suas anotações enquanto a gente conversa, enquanto você me ouve, a fazer as suas próprias leituras, a ver como o texto salta aos seus olhos, a anotar aquilo que destaca, sabe, no texto, que destaca e que ressalta como palavra de Deus no seu coração, porque eu acho que isso vai enriquecer muito essas nossas leituras. Aqui nos nossos encontros presenciais a gente faz isso. A gente partilha olhares. Eu sei que a gente está aqui numa outra dinâmica virtual e que possivelmente só você está me ouvindo, provavelmente, mas eu queria encorajar você a dar voz àquilo que vem à sua mente, escrevendo, anotando e enriquecendo então a sua leitura nesse nosso encontro aqui, certo? Deixa eu ler aqui o texto e você pode acompanhar. Ele diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Palavras de Paulo, nosso irmão na fé. Aqui a gente tem uma recomendação que Paulo faz de um irmão conhecido, uma espécie de discípulo seu, alguém que ele preparava como um pastor, que cuidava de ovelhas, que tinha essa vocação, mas que estava aprendendo a arte do pastoreio sob os cuidados do apóstolo Paulo. Que privilégio, não? Paulo está aqui recomendando Timóteo à comunidade dos Filipenses. E essa recomendação de Timóteo e posteriormente de Epafrodito é uma recomendação permeada por muito afeto e por algumas orientações que eu acho que são interessantes para a vida, coisas práticas que cabem no nosso dia a dia. Então eu queria pincelar aqui alguns trechinhos que saltam aos meus olhos e ver se eles fazem sentido para você enquanto conselhos para a vida. Então vamos lá. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Esse era o WhatsApp que eles tinham. Enviar alguém e esperar alguém ser enviado. As notícias, elas corriam assim, pelas cartas que eram enviadas quando alguém levava e quando alguém trazia, ou pelo testemunho que era partilhado quando alguém chegava ou quando alguém saía. Então eu espero que Timóteo vá logo, para que vocês sejam animados e para que quando ele voltar, eu seja animado com a notícia que ele me trouxer. Paulo tinha expectativas em relação à comunidade dos Filipenses. A comunidade dos Filipenses não era aquele tipo de comunidade que Paulo dizia assim, vai chegar a notícia de lá, o que será que vem dessa vez? Não, ele tinha boas expectativas em relação àquela comunidade, o que demonstra em alguma medida que aquela era uma comunidade saudável, certo? Ele não tinha tanto medo, ele tinha mais expectativa do que podia ouvir. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Tem duas coisas aqui que me saltam aos olhos. Primeiro, uma espécie de desapontamento de Paulo com todos os outros que não Timóteo,
que estavam fazendo coisas buscando seus próprios interesses. Ele já mostra isso no capítulo 1, quando ele fala daqueles que pregam o evangelho tentando alfinetá-lo, atingi-lo, mas que no fundo faziam aquilo para os seus próprios interesses. Não sei se você vai lembrar, está lá no capítulo 1. Então, é a segunda vez que Paulo fala disso, de uma espécie de dissabor, de desgosto que ele tem por perceber que tem um monte de gente ali que está fazendo as coisas para o seu próprio interesse. Mas nem todo mundo está fazendo assim, porque o Timóteo não. O Timóteo tem mais interesse nas coisas de Jesus do que nas suas próprias. Tem uma coisa interessante aí, às vezes as coisas de Jesus e as nossas próprias se harmonizam, às vezes não. Quando elas se harmonizam, tudo bem. Quando não, a gente precisa saber o que a gente vai escolher. E pela fala de Paulo, parece que é de bom tom que a gente escolha as coisas de Jesus, que geralmente, são melhores do que as nossas, geralmente, para ficar suave. São melhores, mais importantes, mais relevantes, mas nem sempre a gente faz essa escolha. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu tiro como lição, sabe, desse trechinho aqui. Quando Paulo diz assim, ninguém tem como Timóteo um interesse sincero pelo bem-estar de vocês, eu não acho que isso seja apenas uma condenação aos outros que não tinham o mesmo interesse que Timóteo tinha. Eu acho que isso é uma lembrança também de que na vida nós nos destacamos uns dos outros porque temos interesses diferentes por coisas diferentes. Sem que haja juízo de valor aí, sabe? Às vezes, eu serei melhor numa coisa do que outras pessoas, porque eu tenho interesse maior naquilo do que outras pessoas e me dedicarei mais àquilo. Então, tratarei aquilo como mais importante, ou na vida, ou naquele momento específico. Às vezes, outras pessoas serão melhores do que eu em determinadas coisas, porque elas terão mais interesse do que eu naquelas coisas, ou na vida, ou circunstancialmente, e se dedicarão mais àquilo, estudarão mais àquilo. Mas eu acho que é importante que a gente saiba em que a gente tem interesse e a que a gente vai se dedicar. Não dá pra gente ser tudo para todos, não dá pra gente abraçar todas as causas, fazer todas as viagens, trabalhar com tudo aquilo que a gente deseja, realizar todos os nossos sonhos. A gente precisa ter objetividade e saber onde o nosso interesse está e, consequentemente, escolher e assumir o compromisso, a responsabilidade, o bônus e o ônus daquilo que a gente abraçou como interesse do nosso coração. Então, Paulo está dizendo assim, Timóteo é quem tem que ir, ele é quem mais tem interesse pelo bem-estar de vocês. De modo que eu quero indicá-lo e enviá-lo e quero que vocês saibam que ele foi aprovado naquilo que ele fez, porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Paulo está dando uma carta de recomendação de Timóteo. E eu acho que isso deve servir como um estímulo para a gente na vida. No sentido de que será sempre muito bom se a gente viver de uma tal maneira que as pessoas tenham o prazer de nos recomendar com as suas cartas, com os seus textos, com a sua fala, com o olho que brilha ao falarem da gente. Dá para a gente viver uma vida que faz com que as pessoas nos recomendem. Mas também dá para a gente viver uma vida que faz com que as pessoas nos ofereçam uma carta que é a antítese da carta de recomendação, uma carta de alerta, sabe? Cuidado com fulano, não quero falar muita coisa aqui, não posso falar, mas fulano... É horrível quando o que chega antes da gente é esse tipo de anúncio, Pois então, dá pra gente viver de uma forma que a gente é anunciado como a gente que pode ser recebida porque o nosso testemunho é de aprovação e não de reprovação. Então Paulo diz, é ele que eu quero enviar. Aí ele continua e diz assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. E ele ficou doente mesmo, quase morreu, mas a misericórdia de Deus o sustentou. Então, eu quero enviá-lo a vocês para que vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza, porque não dá para a gente ficar lidando com tristeza sobre tristeza sobre tristeza. Esse trechinho aqui é um trechinho muito pastoral de Paulo. Ele está dizendo assim, além do Timóteo, que eu acho que vai fazer um bem danado a vocês, porque ele tem o melhor dos interesses em vocês,
eu quero enviar também um irmão que é daí, que veio e que vai voltar, Epafrodito. Ele me foi muito útil, me foi um companheiro. E eu sei que vocês se afligiram porque ele quase morreu. E eu quero que vocês o recebam de volta, porque eu sei que ele vai ser importante para vocês, porque essa companhia desse reencontro vai trazer uma espécie de conforto para o coração. Esse é o dilema da saudade, né? A distância traz peso, angústia para o coração. O encontro alivia a alma, descomprime. Matar a saudade é uma das coisas mais gostosas da vida, né? A gente poder encontrar quem está distante, a gente poder conversar, a gente poder ouvir a voz, a gente sentir o cheiro, a gente poder estar perto, sair para comer, fazer qualquer coisa que nos dê prazer com aquelas pessoas que são pessoas que a gente ama e quer bem. Pois então, Paulo está aqui com essa preocupação de que aquela comunidade não sofra mais uma tristeza. E para que Paulo não sofra mais uma tristeza e não tenha na sua vida essa rotina de tristeza sobre tristeza, é uma outra forma de dizer, todo mundo precisa de um alívio, de um refrigério. Então que Epafrodito seja para mim e para vocês um refrigério. Porque se eu sei que vocês vão ficar bem, Paulo diz aqui, eu vou ficar bem também. E é tão bonito isso na comunidade da fé, né? Essa possibilidade que a gente tem de encontrar refrigério quando a gente vê o outro feliz e do outro encontrar refrigério quando ele vê a gente feliz. A gente vai se retroalimentando nessa jornada de fazermos bem a nossa alma, mesmo que a conquista, a vitória e a celebração não seja nossa pessoalmente. Paulo diz, eu vou mandar ele de volta, vai fazer bem para vocês. Agora eu quero que vocês façam um negócio, eu quero que vocês honrem esse irmão, porque esse irmão é digno de honra. Esse é um princípio bíblico importantíssimo para a vida, o princípio da honra. Ele aparece de forma muito primitiva e basilar, por exemplo, no Decálogo, como a honra que é devida aos pais. Mas ele se expande. Por exemplo, aos Romanos, Paulo diz não apenas ao pai e à mãe honra, ele diz a quem honra, honra. E esse princípio é importante porque ele nos traz tantos benefícios, ele oxigena as nossas relações, porque é bom a gente ser honrado e a gente honrar. Ele protege o nosso coração do egoísmo, porque a gente aprende a oferecer e não apenas a gente receber. Ele nos protege de um individualismo, porque ele nos cerca de pessoas, porque para que eu honre alguém eu preciso ter pessoas perto. Ele faz um bem danado à alma, porque ele faz com que a gente reconheça o lugar do outro e a importância do outro. E aí a gente vai construindo esses ciclos de relações de gente que está disposta a se abençoar quando percebe que é abençoada. Porque é claro, a gente faz não para receber, mas é maravilhoso, não é? Quando você recebe em troca, que seja uma palavra de gratidão por um gesto que você fez. Isso é honra. E Paulo está dizendo aqui, ó, honrem esse irmão, porque tem gente que merece ser honrada. Então está aqui uma coisa que vale a pena distinguir. Toda gente tem valor, todo mundo. Todo mundo tem valor, porque todo mundo foi criado com a mesma dignidade. A dignidade da presença do Deus que soprou sobre nós o hálito da vida, o fôlego da vida, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos feitura dele e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança de modo que todos somos dignos e temos o mesmo valor. Agora, as nossas ações revelam se nós seremos ou não seremos honrados por aquilo que nós fazemos, certo? Eu posso respeitar a dignidade de alguém sem que eu precise forçadamente oferecer honra a esse alguém, caso essa honra não seja devida. Bem, as nossas medalhas, né, que nós recebemos e oferecemos, desde as brincadeiras mais lúdicas nas escolas, nas atividades de festas, costumam vir com essa inscrição, honra ao mérito. E existe uma dinâmica na vida para a qual essa inscrição se aplica perfeitamente. Ainda que a gente afirme e reafirme, o mundo é sustentado pela graça, etc., etc., na horizontalidade das nossas relações, existem coisas que são resposta ao mérito que nós temos ou que outros têm. De modo que nós damos a alguém ou recebemos de alguém coisas em decorrência desse mérito que foi adquirido, que foi buscado, que foi almejado, que foi conquistado. Então,
Paulo está dizendo que o Epafrodito é um sujeito que deve receber honra pelo tipo de vida que ele viveu. E eu acho que aqui a gente tem uma recomendação de 2 caminhos, de 2 vias, de mão dupla, essa é a expressão. Que é, por um lado, nós precisamos nos empenhar para percebermos sempre que a honra for devida a alguém, de modo que nós possamos conceder a esse alguém honra, porque é muito bom nós honrarmos as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas são. E também nós precisamos buscar viver um tipo de vida tal que nós sejamos honrados pela maneira como nós vivemos, ou seja, recompensados pela maneira como nós vivemos, porque isso é bom, faz bem para o coração, serve como motivação para a gente continuar se empenhando, melhorando e avançando todos os dias. Pois então aqui a gente tem mais algumas recomendações práticas do apóstolo Paulo para a nossa vida. E você pode pensar aí com qual delas você mais se identifica. Qual salta ao seu coração? Se você quiser, você pode até comentar. A gente está nessa dinâmica aí virtual, né? Você pode comentar aí no texto, no chat, ou se você assistiu depois, nos comentários desse vídeo, ou fazer suas próprias anotações no rodapé da sua Bíblia, ou num bloco de notas que você tiver. O importante é você exercitar a sua consciência e perceber de que forma esse texto da Bíblia, que você continua a conhecer, fala ao seu coração. Eu espero que Deus continue a te abençoar e espero você no nosso próximo encontro aqui, na próxima semana, para a gente prosseguir conhecendo a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Até lá!